Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar uma palavra que está no meu coração, mas antes quero pedir a você que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo, tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, pessoal. A palavra de Deus diz assim, Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamar a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Sabe o que vê o meu coração? Que a gente tem que tomar cuidado para não levar para dentro da nossa casa, não levar para dentro do ministério, para a empresa, relatórios pessimistas e negativos. Porque se a gente fizer isso, a gente vai desanimar as pessoas e muitos poderão se perder. A gente pode causar constrangimento, choro, murmuração, reclamação, desespero. Se você continuar lendo do capítulo 14 aí, de início, você vai ver que o povo, quando ouviram esse relatório pessimista, eles começaram a chorar, a murmurar, a falar mal de Moisés, a falar mal de Arão, e ainda disseram: não, nós vamos voltar para o Egito, nós vamos voltar para a escravidão, vamos levantar um capitão. Que coisa séria. Então vigie a sua fala. Não leve coisas ruins para dentro da sua casa. Quem é espiritual discerne bem tudo. Nós podemos ver, por exemplo, quando a pessoa só assiste aquele programa que só traz notícia ruim. Irmãos, é terrível. Aquilo vai causando nas pessoas medo, desespero, síndrome do pânico, porque tem gente que não tem estrutura para ouvir. E se eu ficar ouvindo coisa ruim todo dia, isso vai entrar na mente dela. Por isso tem que mudar de canal. A Bíblia diz que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom, irmão. Se é só uma notícia, até parece que não acontece coisas boas, até parece que não acontece coisas ruins. Aqui Deus falou para Moisés: Moisés, levante aí 12 espias, 12 líderes, envia lá, líderes de cada tribo, envie lá para a terra de Canaã. Eu tenho dado essa terra a vocês. E Moisés fez isso, esses líderes ficaram lá 40 dias espiando a terra, e eles viram que a terra era boa, que a promessa é boa, porque a promessa de Deus ela é boa, irmãos. Mas aí eles começam a colocar obstáculos, eles começam a dizer: lá tem gigantes, a cidade é forte, não tem jeito, nós somos como gafanhoto, aos olhos deles somos como pão, eles vão nos devorar, eles vão acabar com a gente. E se esqueceram de que Deus estava com eles, e levaram essa má notícia para toda a congregação, um relatório negativo. E Deus não mandou fazer isso. Deus queria que eles vissem a terra que era realmente boa e eles relatassem, e que era uma confirmação, relatassem para a congregação toda, para o povo. Mas não, irmãos, em vez de eles focarem na promessa, eles focaram nos problemas, nos obstáculos, e contaminou toda a congregação, quis voltar ao Egito, levantar um líder. Não, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. Olha que coisa séria. Então cuidado com as falas negativas. Não fique levando coisas pessimistas para dentro da sua casa. Não, tem gente que não tem discernimento, ela pode se perder, ela pode se desviar, pode ficar louca, pode ficar com síndrome do pânico. Tem gente que acha que é besteira, não, é só você ler o relato. A pessoa pode ficar incrédula, a pessoa começa a murmurar, a chorar, entrar até em depressão. Josué e Caleb, eles fizeram a diferença. Só que o povo
ouviu a maioria. Infelizmente é assim, pessoal. Mas olha, fale coisas boas. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então toma cuidado com o que você tem levado para a tua casa, o que você tem dito lá na igreja, no trabalho, no seu ambiente de trabalho. Em vez de estimular as pessoas, estimule as pessoas, levante as pessoas. Se tem dificuldade, é só dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vai te capacitar, você vai vencer. Operando Deus, quem impedirá? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Vamos lá, Deus é conosco. Josué e Caleb fizeram isso, e Deus se alegrou com essa atitude de Caleb, porque Deus fala assim, todos os homens, Números 14, versículo 21, porém tão, olha que coisa forte, porém tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a ira perderam a bênção, por causa daqueles 10 pessimistas, que levaram relatórios pessimistas. Deus falou: nenhum deles verá a terra que eu dei, e nenhum deles viram, pessoal. Olha que coisa. E diz o versículo seguinte: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a tua semente a possuirá em herança. Oh, glória a Deus! Aqui está a diferença. Irmãos, a gente tem que ter outro espírito. Irmãos, há esperança em Cristo. Permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Mas, irmãos, traga à memória aquilo que te traga esperança. Em nome de Jesus, você tem que ter outro espírito diante dos obstáculos, diante dos gigantes. Nós temos que dizer como Caleb: o Senhor vai ser conosco, Ele vai nos dar essa terra. E a Bíblia fala que quando Caleb tinha 45 anos, a força dele era a mesma, a fé era a mesma. E ele conquistou a terra, porque Deus deu a ele, ainda derrotou gigantes, diz a palavra de Deus, e a descendência dele foi abençoada. Que profundo, irmãos. Tudo porque diante dos obstáculos, irmãos, diante dos gigantes, ele não foi pessimista, ele não olhou por vista, ele olhou por fé. Ele sabia que Deus estava com ele. Mas infelizmente tem outros que vê dificuldade em tudo e fica levando isso para um ambiente de trabalho, para um ambiente ministerial, para dentro de casa, e contamina todos que não têm estrutura. Aí querem voltar, acabam se desviando, murmurando, chorando, andam com medo, assustada. Eu quero dizer para você: mude o seu foco no seu falar. Se for para profetizar, se for para falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.